Uma grande pergunta quando a gente passa pelo processo de design é como nós construímos soluções ao final de um processo aí de imersão, de conhecimento e de geração de conceitos. E esse é o tema desse vídeo. Vamos discutir como tornamos real as soluções de design, tornando mais tangível e mais acessível para o público compreender a solução que nós estamos propondo e que é composta de um ou mais conceitos que nós temos. Lembrando, e é importante dizer que nesse vídeo a nossa base de conhecimento vai ser o livro 101 Metodologias de Design de Vijay Kumar, ele que escreveu esse livro a partir de sua larga experiência usando design para gerar inovação. Nós vamos utilizar o método e o framework, a estrutura que ele propõe, que é composta de 7 modos. São 7 espaços que nós temos dentro do processo para compreender e elaborar soluções de design. Como sempre, as soluções e os processos de design, esse também é um processo não linear e iterativo. Podemos começar de qualquer um deles, ir para qualquer um deles e repeti-los tantas vezes quanto forem necessárias dentro do nosso dia a dia, do nosso processo de design. Nesse vídeo especificamente, a gente está falando do modo 6, que é construir as soluções de design. E para que a gente construa soluções, Vijay Kumar vai nos trazer pelo menos 5 passos importantes para que a gente passe e consiga então construir as soluções. A primeira delas a gente deve gerar as opções, que é combinar os muitos conceitos pontuais que nós elaboramos e exploramos em opções de soluções completas. Em etapas anteriores, em modos anteriores, na verdade, a gente fez esse exercício, a gente faz esse exercício usando outras metodologias, por exemplo, e a gente chega então a alguns conceitos que a gente quer trabalhar na nossa solução. Esses muitos conceitos, ou alguns conceitos, vão ser costurados em uma solução ponta a ponta. A solução que a gente vai propor é essa gerar opções. Eu tenho ali 1, 2, 3 soluções. Cada solução vai costurar 1, 2, 3 conceitos diferentes de formas diferentes também. É isso que a gente faz dentro deste modo no seu primeiro passo. Depois, sistematizar os conceitos, que é agrupar, sintetizar os conceitos em um sistema coerente, com planejamento de ciclos de vida e criação de roadmaps. Também acontece isso dentro desse modo em que a gente está falando sobre conceitos. Depois disso, a gente avalia os conceitos, que envolve pontuar, voltar e classificar os conceitos frente aos princípios, custos versus benefício, viabilidade versus visibilidade. É uma equação mais complexa que a gente faz, que o designer faz a articulação, mesmo que tenham outras disciplinas envolvidas, para que a gente chegue então à solução que nós queremos apostar. Então, este é o momento que a gente faz também a avaliação desses muitos conceitos. Comunicar as soluções, a gente precisa, então, ampliar o debate sobre essas soluções para outros stakeholders, parceiros e até mesmo usuários finais. Então a gente refina os esboços, diagramas, protótipos, visualizações, narrativas e começa a apresentar isso de uma forma ainda mais ampla, organizada, sistematizada em formato de solução. E por último, a gente organiza as soluções, que é ordenar, juntar e arquivar as soluções de um jeito fácil de ser acessado, incluindo para pessoas de outros times e projetos. Isso envolve também dentro da etapa ali, do modo, que é construir as soluções. Para passar pelos 5 modos, o Vijay vai nos trazer 13 metodologias possíveis. Como eu sempre digo, aqui são 13 metodologias sugeridas dentro da obra do Vijay, mas cada um de nós vai ter que adaptar essas 13 metodologias, usar uma, não usar outra, e de repente até trazer outras metodologias que a gente tem que vão funcionar para a gente conseguir construir as soluções.
Vamos passar então pelas 13 que são geridas na obra. A primeira delas é a síntese morfológica que nós temos, que é basicamente a gente conseguir organizar esses conceitos em categorias centradas no usuário e combiná-las em uma solução de negócio. Então, em outras fases, a gente tem os conceitos, que podem ser conceitos mais fragmentados. Aqui eles começam a compor uma solução mais ponta a ponta. Isso começa a se tornar um pouco mais robusto nesse sentido. A gente tem a avaliação dos conceitos, em que é basicamente a gente entender o valor desses conceitos, agora sobre um olhar mais estendido. A gente está falando de valor para o cliente, mas também de valor para o negócio e da viabilidade técnica desses muitos conceitos que vão estar dentro da nossa solução. Depois disso, a gente tem a rede de valor prescritivo, que é a metodologia em que a gente mostra como o valor vai percorrer dentro do fluxo entre stakeholders, conforme novos conceitos forem introduzidos no sistema. Isso envolve também a priorização de entrega dos muitos conceitos que a gente elaborou. Então, novamente, no primeiro momento, qual é o valor que a gente está entregando e como esse valor vai aumentando, vai se tornando diferente, vai se tornando mais complexo ou mais interessante, conforme novos conceitos vão sendo entregues. A gente tem também o mapa de conceitos interligados, que basicamente é entender esses conceitos complementares de negócios e como eles vão tornando essa experiência mais robusta. A gente tem o cenário de previsão, que é um momento também para a gente entender a solução em relação à linha do tempo, como ela vai crescer, para onde ela deve evoluir. Claro que é algo que o tempo todo nós vamos utilizar e adaptar com a realidade, mas nesse momento a gente já consegue entender pelo menos os próximos grandes passos dessa solução. A diagramação das soluções, também para diagramar as soluções e como elas interagem entre si, pode ser um momento inclusive da gente trazer outras soluções da empresa, como a nossa solução, essa que a gente está desenhando, funciona e como ela se conecta com o ecossistema da empresa como um todo. Depois disso, nós temos o storyboard de soluções, é uma forma da gente conseguir mostrar a narrativa de uma outra maneira, um pouco mais simples talvez e acessível para determinados públicos, construir o storyboard de como essa solução funciona, todo esse ecossistema e essas trocas. Continuando, a gente tem também a encenação de soluções, é uma metodologia que a gente pode lançar mão em alguns cenários que a gente trabalha e que a gente vai encenar e mostrar como que elas criam valor, né, como as soluções criam valor. Ela é um pouco mais ampla do que quando a gente fala, por exemplo, da encenação para conceitos, que a gente também pode fazer só para o conceito. Aqui a gente faz para uma solução mais ampla. Prototipagem das soluções, também a gente tem prototipagem do conceito e aqui da solução, que é um olhar um pouco mais amplo. Avaliação das soluções, roteiro da implementação dessa solução, que é basicamente o roadmap, os grandes passos que a gente vai ter para que essa solução seja entregue para os usuários finais e eles consigam fazer ali usufruto dessa solução. Nós temos o banco de dados de solução também, que é basicamente esses conceitos organizados de uma forma que eu consiga acionar, reutilizar, visitar rapidamente. Se, por exemplo, eu precisar trocar alguma coisa do roadmap, eu consigo acessar esse documento final e a partir disso tomar essas decisões. E os workshops sintéticos, né, de síntese, em que a gente faz sessões muito curtas e imersivas para que a gente consiga gerar soluções, entender essas soluções e refiná-las também. Então são 13 metodologias possíveis quando a gente fala da solução, para a gente conseguir elaborar essas soluções. Lembrando que a solução ela é um sistema, né, uma cadeia mais ampla de conceitos complementares que entregam valor para os usuários finais, para os nossos clientes, para as pessoas que vão interagir com aquele produto, com aquele serviço, com a experiência que a gente está propondo. Aqui, um olhar mais amplo, uma visão mais geral das metodologias,
Para quem quiser, então, conhecer um pouco mais do faberhaus.com.br, tem um detalhe mais detalhado sobre essas metodologias, como elas são feitas normalmente pelos times, e a própria obra de Vijay Kumar também, que detalha não só o passo a passo, mas que também traz cases para a gente saber como que foram feitas e o que eles levantaram em cenários reais ao aplicar essas metodologias, ao estar em cada um desses modos que nós vimos, os 7 modos que nós vimos logo no começo do vídeo. Para quem me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Aqui no último slide, como sempre, as referências para quem quiser mais informações sobre o método, né, sobre a estrutura de trabalho como um todo, ou especificamente sobre esse modo que vimos. E quem puder curtir, se inscrever, compartilhar, comentar, ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. E nós nos vemos então no próximo vídeo.